Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer esse interruptor inteligente da Mois House que trabalha sem neutro. Nós vamos ver a configuração dele no Smart Life, a configuração para trabalhar com comandos de radiofrequência e também para aceitar comandos do aplicativo Amazon Alexa, incluindo comandos de voz. Olá, esse é um interruptor Mois House, Wi-Fi com RF, é um interruptor Smart, sem neutro. Esse modelo aqui não precisa do neutro para trabalhar. Antes da gente entrar em detalhes, lembro que aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a compra desse produto. Então clique lá e você vai ver todas as opções que existem que a gente vai comentar aqui durante o vídeo. Bem, ele é um produto então da Mois House. Esse modelo que eu tenho aqui, ele é um modelo retangular, que é o chamado S, né? O EU é um modelo quadrado. Aqui indicado que ele não usa neutro, né? Então utiliza apenas o Live. Ele é de 2 botões, da cor dourada e de 95 a 130 volts. Isso atenção na hora que você for comprar. É muito importante notar que o dispositivo com neutro, ele é bivolt. Ele vai de 100 a 240 volts. Já o dispositivo sem neutro, que é esse aqui, existem duas versões, uma versão de 95 a 130, que é essa que eu tenho aqui, e uma outra versão de 200 a 240. Então não compre errado, né? Se você for comprar o sem neutro, que é esse aqui, compre da atenção correta. Você vai ter lá no site de vendas várias opções. Você vai poder escolher a cor, existe branco, preto e dourado. Você vai poder escolher se ele vem com 1 botão, 2 botões ou 3 botões. E por último, você vai escolher o formato dele, se é retangular, que é o padrão que eles chamam de americano, ou se ele é quadrado, que é o padrão que eles chamam de europeu. O quadrado ele é o dobro do tamanho, o 4x4, esse aqui é o 4x2. E por último, você escolhe também a tensão. Se for o sem neutro, você tem a opção de 95 a 130 e de 200 a 240. Bem, vamos dar uma olhadinha então nesse dispositivo. Bom, nós temos na caixa o manual. Aqui é uma proteção, porque a frente dele, o acabamento da frente dele é de vidro. Então eles colocam essa proteção aqui na embalagem para evitar acidentes. Nós temos também parafusos para instalação e o famoso capacitor. Está aqui o capacitor, já que ele é um dispositivo sem neutro. Bem, os parafusos, como é que você instala? Olhando assim de frente, a gente não vê nenhum parafuso, né? Eles estão aqui, na verdade, aqui os furos, né, para eles. Nós temos que desencaixar o painel frontal, aí nós vamos instalar com os parafusos e depois encaixamos esse painel frontal. Não há problema algum nessa instalação, ela é bem tranquila. Conexões, ele é mais simples que o modelo que utiliza o neutro, né? Ele não precisa da conexão do neutro. Eu vou deixar aqui o card, inclusive, para o mesmo modelo, exatamente o mesmo interruptor que utiliza o neutro. Estou deixando o card aqui para você dar uma olhadinha nele. Bem, então nós temos que conexões aqui? O Live, que é o fase, que vai entrar nessa letra L, e o L1 e L2, que seriam fase, né, 2 saídas, aqui que vão ser ligadas no retorno das 2 lâmpadas. Vamos dar uma olhadinha no manual e depois a gente fala também sobre o capacitor, fala um pouquinho melhor sobre ele. O manual ele tem um lado em alemão e um lado em inglês. Ele veio aqui dobrado com o lado alemão para frente. Vamos inverter aqui. E esse é o lado inglês. Em inglês. Então ele tem informações de segurança, ele fala aqui da necessidade de você sempre desligar a energia para trabalhar na instalação, isso aí para qualquer dispositivo é recomendado. As conexões, e notem o seguinte, assim como outros fabricantes, ele também recomenda que o capacitor seja colocado no circuito L1. Então o primeiro circuito aqui do interruptor vai ter a conexão do capacitor. Para que serve o capacitor, né? Eu já falei em outros vídeos, mas vamos recordar aqui. Todo dispositivo Smart, ele precisa de energia para trabalhar. Ele fica conectado na rede, ele tem aqui iluminação dos botões, ele tem todo um circuito eletrônico, ele tem relés aqui que fazem liga, desliga, então ele precisa ser alimentado. Quando você tem neutro e fase, ok, ele já está sendo alimentado aqui mesmo que ele esteja com a iluminação com os botões desligados.
No caso desse sem o neutro, ele precisa conseguir essa energia de algum lugar. Então o que ele faz? Mesmo desligado, ele circula uma pequena corrente, né, mas muito baixinha mesmo, aqui pelos circuitos dele, de forma que ele se alimente e ele continue trabalhando. Então ele permanentemente, mesmo desligado, né, mesmo com a lâmpadas, com os circuitos, né, vamos chamar assim, que ele pode ser usado para lâmpadas e outras coisas, mesmo com esses circuitos desligados, ele vai circular uma corrente. E essa corrente, dependendo da lâmpada que você tem lá na ponta, ela pode piscar, pode ser suficiente para que ela pisque. Principalmente LEDs de baixa potência, elas vão piscar ou não vão apagar, porque essa corrente é suficiente para mantê-la acesa ou piscando. Daí a necessidade, então, de se colocar o capacitor. Aqui eles recomendam que seja colocado no primeiro circuito, né? No L1 a gente vai mostrar como é isso. Ele fica entre o neutro e esse retorno aqui lá na lâmpada ou em qualquer ponto, né, onde você tem esses dois fios para fazer essa conexão. Com esse capacitor instalado, você vai ter um caminho, né, uma estabilização dessa corrente que passa ali e um caminho mais fácil também para ela percorrer, de forma que ela não vai fazer mais a lâmpada piscar, né? Então é assim que funciona. Qual a especificação desse capacitor? Eles vêm junto com o dispositivo, mas muitas pessoas às vezes me escrevem nos comentários e falam: olha, eu comprei um sem neutro, não veio o capacitor. Esse aqui, desse caso, ele tem aqui como tensão de isolamento 300 volts, então ele é um capacitor suficiente para aguentar aqui o limite desse dispositivo, que é 250 volts, né? Então mesmo na versão de 220 ele aguenta até 250, então o capacitor tem que ser no mínimo 275, esse aqui é 300, e a especificação dele aqui é 405J. O que significa isso? A letra J significa a tolerância do equipamento, que ele tem 5% de tolerância. E a nomenclatura 405 é 40 e o 5 indica o número de zeros, então é 40 com mais 5 zeros. Então, na verdade, é 4 com 6 zeros, seria 4 milhões picofaraday. Picofaraday, o que é? O bilionésimo, a divisão, né? A bilionésima divisão do Faraday. 4 milhões de picofarads equivale a 4 microfarads, se você fizer as contas, olhar as tabelas aí de capacitores. Então ele é um capacitor de 4 microfarads e 300 volts aqui de isolamento. Vamos dar uma olhadinha, né, para confirmar, utilizando um multímetro. Bem, para fazer essa medição aqui, nós vamos utilizar esse multímetro tipo caneta da Mustool. Se você ainda não viu, nós temos um vídeo aqui com o review dele, eu vou deixar o card aí. Vou colocá-lo aqui na escala de capacitância e vamos então segurar aqui uma ponta. Nós temos aí 3.9, vejam que ele está lá com a escala de microfarads, então 3.9, então 3.967 microfarads, que é exatamente os 4 microfarads que nós falamos. Ele tem 5% de tolerância, então seria de 4, né, 5% para cima ou para baixo, daria 4.2 ou 3.8, então 3.96 aí, praticamente 4, ele está perfeitamente dentro da tolerância. Bom, então confirmado, é um capacitor de 4 microfarads, é um capacitor aqui de poliéster, né, metalizado, e ele tem isolamento de 300 volts, que é suficiente para segurar os 250, que é o máximo que esse dispositivo aguenta. Bem, agora nós vamos ligar duas lâmpadas, né, uma em cada circuito, para fazer um teste. Muitas vezes eu recebo perguntas: eu posso ligar 2 lâmpadas, 4 lâmpadas, 5 lâmpadas? O limite está aqui, né? Qual que é o limite dele? Ele, por circuito, se você tiver ligado em 110 volts, você vai poder ligar 325 watts de potência em cada circuito. Se você tiver em 220, você vai poder ligar até 600 watts. Isso é bastante coisa. Se você pensar em 110 volts, aí 325 watts, equivale a 30 lâmpadas de 10 watts. Então você pode ligar num único circuito dele 30 lâmpadas LED aí de 10 watts. Você vai ter que calcular sempre de acordo com o consumo do que você vai ligar nele. Então tem um holofote aí de 200 watts. Eu vou ligar um num circuito aqui, ok, tá abaixo dos 300, mas eu não posso também ligar 2, né, no mesmo circuito, que ele já não vai aguentar. Eu vou causar danos a esse equipamento aqui. Então lembre-se sempre de respeitar os limites do equipamento. Bem, então vamos fazer isso. Vamos ligar as lâmpadas aqui de teste e vamos
parear ele no aplicativo Smart Life. Vamos fazer todos os testes aqui com ele para ver o funcionamento. Bem, feitas as ligações então, eu tenho aqui uma conexão elétrica, vem 110 volts. Esses 110 volts, eles entram aqui nesse conector, os dois fios, né, que vem da tomada entram no conector. Tem uma divisão azul, que seria o neutro, ele vai direto para as lâmpadas, então cada lâmpada tem também um conectorzinho onde ela recebe o azul direto. O vermelho, que vem da rede, entra direto aqui no L, que é a entrada de fase aqui do nosso interruptor, e ele retorna para as lâmpadas, né? Tem a saída para as lâmpadas por meio aqui do L1 e L2, que são esses vermelhos. Então cada lâmpada ela está ligada a um conector como esse, onde eu tenho o azul vindo direto da rede e o vermelho vem do interruptor. O azul não vai para o interruptor porque ele não precisa de neutro. Aqui na lâmpada que está ligada no L1, eu coloquei o capacitor. Como fica o capacitor? Ele fica entre fase e neutro dessa lâmpada. Então ele está ligado aqui para evitar que as lâmpadas pisquem, aquela coisa toda. Bem, vamos então agora ligar a eletricidade. Temos ele piscando então em modo de pareamento e eu já posso testar aqui os dois canais, né? Aqui o L1 é o de cima, né? Nós temos a posição dele, na verdade, é esse lado para cima. Então aqui nós temos o canal 1, canal 2, circuito 1, circuito 2. Ele está piscando então em modo de pareamento. Vamos pareá-lo então com o aplicativo Smart Life. Então vamos iniciar o Smart Life. Vamos colocar aqui para adicionar um dispositivo. Vejam que ele já identificou aqui o dispositivo. Vou ir para adicionar. Indico a rede, tem que ser uma rede 2.4, isso é importante. E ele já parte aqui para o processo de pareamento, muito simples. Vejo que a Alexa já identificou 3 dispositivos, porque 3 é um botão, 2 botões e outro comando para os 2 botões juntos. E ele está pronto aqui. Então ele chama interruptor de toque 2 vias. Eu vou alterar o nome aqui para que a gente não confunda com outro, né? Então vou chamá-lo de interruptor de toque sem neutro. Aí nós sabemos que o interruptor de toque é o normal e o interruptor de toque sem neutro é esse aqui. E está concluído. Aqui então eu tenho o botão do canal 1, botão do canal 2, né? Tem um botão para ligar todos, um botão para apagar todos, tem o cronômetro do interruptor 1, que eu posso colocar uma contagem regressiva a partir de 1 minuto até 1 hora, tem interruptor 2 a mesma coisa, tem também uma parte de agenda, né? Tem tanto cronômetro como agenda, que eu posso colocar aí dias da semana e tudo mais. Então quando eu entro, por exemplo, no interruptor 1, eu posso escolher contagem regressiva ou um cronograma aqui de agenda, né? Com datas, dias da semana, horários que ele vai ligar, desligar, enfim, toda a programação de uma agenda de funcionamento, né? Isso é padrão dos dispositivos do Smart Life, né? A gente tem observado que a maioria deles tem esses mesmos comandos, mesmos controles de agenda. Ele também tem outras configurações, então o estado de arranque dele, né? Que é quando ele é ligado ou quando ele volta de uma queda de energia, então ele volta desligado. Esse poderes aqui é um erro de tradução, provavelmente seria o power on e traduzir errado. E outro que ele mantém o status anterior, né? Então eu vou mantê-lo aqui no desligado, que é o que ele vem como padrão. E aqui uma opção que muita gente nos interruptores pergunta, eu posso desligar a luz dos botões, né? Então com essa opção aqui eu desligo as luzes. Quando ele está desligado, né, as luzes são muito fraquinhas, mas tem gente que em alguns ambientes essa luz incomoda, então você pode desligar. Bem, em termos de configurações, basicamente é isso. Ele tem aquelas configurações também tradicionais aqui, a parte de cena, automação, notificação offline, ele tem os dados, né? A parte que ele informa que ele trabalha com Alexa, Google Assistant, SmartThings e também outros assistentes.
Eu posso associar controles múltiplos, eu posso criar grupos e eu posso associar dispositivos. Isso é um ponto interessante. Eu posso criar um paralelo virtual com interruptores desse tipo direto pelo aplicativo. Eu não preciso criar uma cena que ligue, uma cena que desliga. Eu já vinculo direto no aplicativo. Isso é muito interessante. Nós vamos fazer um vídeo a respeito. Eu vou deixar o card desse vídeo com essa função de associação de dispositivos aqui para que a gente possa ver como é. Então, você pode ver esse vídeo aí que o card está aí para você ver. O que mais que nós temos aqui? Parte de adicionar tela inicial, rede e atualização de firmware. Então, ele é bem simples no sentido de configuração. Ele já está aqui configurado, eu já posso ligar, desligar pelo aplicativo, ligar, desligar pelo botão. Tenho todas as funcionalidades aqui. O que nós vamos testar agora? Funcionalidades de radiofrequência. Então, vamos utilizar um controle de radiofrequência como esse aqui, tem 4 botões. Vamos fazer um teste, né? Eu vou segurar, então. Vamos configurar, então, por exemplo, esse botão A com esse interruptor aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho que segurar até ouvir 2 bips. E quando eu ouvir 2 bips, eu aperto o botão do controle. Primeiro bip. Agora sim. Aperto, vejam que ele respondeu. Quando eu clico agora no botão A, ele liga e desliga. Então eu já estou com 3 formas de utilizar esse interruptor, que é pelo aplicativo, pelo botão e agora pelo controle de radiofrequência. Vamos associar esse botão B aqui no segundo botão. Pronto. Então agora eu tenho o B aqui e o A aqui. Vamos fazer um teste de associar mais um botão para o mesmo circuito aqui. Então vamos novamente nesse e eu vou associar o botão C para ver se ele substitui. Aliás, vou associar o D que é ao lado aqui para ver se ele substitui ou ele acrescenta. Bom, agora o botão D está associado aqui, o B também. Então eu tenho a mesma lâmpada aqui funcionando com o D e com o B. Então eu posso colocar mais de um botão em cada circuito. Isso quer dizer o quê? Eu posso ter vários controles, né, com várias pessoas e associar botões desses controles aos diversos canais aqui. Eu não vi documentação desse dispositivo de quantos botões ele aceita. Os da Sonoff tem uma documentação que eles aceitam 14 botões no total. Então você pode pôr 7 em um, 7 em outro, ou você pode pôr 10 em um, 4 em outro, mas é bastante botão. Você pode utilizar vários controles e, por exemplo, você tem várias pessoas naquela casa, naquele ambiente, você pode ter 3, 4 controles ali disponíveis para todos. Isso vai funcionar muito bem. Ok. Faltou ver o quê? Como é que ele ficou lá no aplicativo Amazon Alexa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ela avisou que encontrou, né? Então vamos aqui na Alexa. Vamos em dispositivos. Eu falei o nome dela, ela já está respondendo aqui. Ele entra... Ainda não tem suporte. Eu não estou falando com você agora, não vou dizer mais o nome dela por enquanto. Bom, ele entra aqui em interruptores. Eu tenho muita coisa aqui programada, né? AGL... Ele deve ter entrado como interruptor de toque sem neutro, está aqui. Então esse botão provavelmente é o que comanda os dois, né? Exatamente, é o botão, é o terceiro botão, vamos chamar assim, né? A Alexa identifica os 2 botões e o terceiro. E os outros 2 botões, eles devem estar aqui também. Então, por exemplo, nós temos esse interruptor 2 aqui, que é exatamente o canal 2, e o outro que é o interruptor é o canal 1. Para qualquer um deles, eu posso, por exemplo, vamos utilizar esse aqui e fazer um teste, né? Eu vou chamá-lo aqui, eu vou trocar o nome dele. Vamos imaginar que esse circuito aqui seja da minha sala. Então, vou chamá-lo de sala. Feito isso, eu posso dar um comando de voz, né? Para que ligue e desligue a sala. Então, Alexa, liga a sala. Tudo bem. Tá aqui. Alexa, desliga a sala. Tudo bem. Posso manter o nome interruptor? Posso, mas eu tenho vários, né, com esse nome aí. Posso dar um nome luz, tal coisa. Mas se eu tiver vários começando com luz, eu posso gerar uma certa confusão na hora que eu dou comando de voz.
Então é importante a gente criar nomes, né? Se isso aqui está na sala, sala. Se isso aqui está na cozinha, cozinha. Se isso aqui está num corredor, ele vai se chamar corredor. E assim por diante. Então eu consigo, com isso, fazer com que o comando de voz seja corretamente interpretado e faça sentido também, né? Com o ambiente em que a gente está. Outra coisa importante também, né? É muito comum as pessoas perguntarem: o capacitor ele é realmente necessário? Vejam que ele está funcionando perfeitamente aqui, como nós vimos. Capacitor instalado no circuito número 1, aqui no L1. Eu vou desconectar da energia, desconectei. E o que eu vou fazer? Vou retirar o capacitor. Então, tirei o capacitor. Vou religar a energia. Vamos ver o que acontece. Vejam que a lâmpada ela fica acesa mesmo com ele desligado. Ele não consegue funcionar. Não funciona mais. Por quê? Porque ele não consegue ter aqui a circulação de energia suficiente para ele poder funcionar. Então o capacitor é sim necessário. Talvez se você colocar lâmpadas de maior potência, talvez se você colocar holofote, alguma coisa assim, a energia necessária para ele funcionar circule e a lâmpada não acenda, mas é muito difícil a gente determinar isso. Então não é possível a gente saber, e nem o fabricante informa isso, se alguma potência de lâmpada dispensaria o capacitor. Ele sempre recomenda que se coloque, e a gente viu aqui que ele realmente é importante. Bom, então, vejam, é um dispositivo bonito, eu achei o acabamento dele muito bom. Isso aqui é vidro mesmo, não é acrílico, pela temperatura dele. Então, ele tem aqui um acabamento muito bem feito, funciona muito bem. Aqui mesmo essa versão sem neutro, né? Funciona muito bem. E é isso que a gente queria, então, mostrar nesse vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Não esqueça, então, de deixar o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, isso é muito importante para nós. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo que você vai ver aqui o link para a compra desse dispositivo. E deixe também seus comentários, suas dúvidas que a gente sempre responde. Muito obrigado e até um próximo vídeo.